Você pede permissão para viver sua própria vida. Pede desculpas por existir. Pede ajuda para resolver problemas que você mesmo criou. E depois se pergunta por que não é respeitado, por que não é levado a sério, por que não consegue o que quer na vida. Maquiavel observou durante décadas como homens livres de verdade operavam nas cortes mais brutais da Europa e descobriu algo que vai chocar você. Eles nunca pediam permissão, nunca pediam desculpas e nunca pediam ajuda. Era exatamente isso que os tornava temidos, respeitados e poderosos. Essas três dependências, permissão, desculpas, ajuda, são as correntes invisíveis que transformaram você em escravo da opinião alheia. São os vícios que mataram sua masculinidade e entregaram seu poder para qualquer um que quisesse controlá-lo. Mas existe um caminho de volta, o caminho que Cesare Borgia trilhou para conquistar a Itália, que Lorenzo de Médici usou para dominar Florença, que transformou homens comuns em predadores políticos que ninguém ousava desafiar. Se você está cansado de ser tratado como criança pedindo permissão, se quer parar de se rastejar pedindo desculpas por quem você é, se tem coragem para se tornar um homem que resolve seus próprios problemas e vive pelas próprias regras, este vídeo vai te libertar das correntes mentais que te prendem há anos. A pergunta não é se você quer ser livre, é se você tem coragem para pagar o preço da liberdade real. Se inscreve no canal porque você está prestes a descobrir por que Maquiavel acreditava que a dependência é a morte da masculinidade. Permissão é prisão voluntária. Essa frase de Maquiavel resume tudo. Toda vez que você pede permissão, você está dizendo para o mundo: eu não confio no meu próprio julgamento. Preciso que outros decidam por mim. Sou incapaz de assumir responsabilidade pelas consequências das minhas escolhas. Você virou adulto no papel, mas continua funcionando como uma criança esperando a aprovação dos pais. Pede permissão para o chefe antes de tomar iniciativa. Pede permissão para a esposa antes de tomar decisões. Pede permissão para amigos antes de expressar opiniões. E o pior, você nem percebe que está fazendo isso. Está tão condicionado a buscar aprovação externa que perdeu completamente a conexão com sua própria autoridade interna. Transformou-se num fantoche controlado por qualquer um que tenha opinião sobre sua vida. Maquiavel documentou que homens poderosos jamais pediam permissão. Eles tomavam decisões baseadas em análise própria, assumiam total responsabilidade pelos resultados e lidavam com as consequências sem chorar por ajuda externa. Essa é a primeira corrente que você precisa quebrar se quiser ser levado a sério como homem. Você reconhece esses padrões patéticos na sua própria vida, não é? Antes de falar o que realmente pensa, você testa o terreno para ver se outros vão aprovar. Antes de tomar decisões importantes, você consulta meia dúzia de pessoas porque não confia no seu próprio julgamento. Quando alguém te questiona, ao invés de defender sua posição com convicção, você imediatamente se desculpa e tenta explicar por que não é tão ruim assim, como se sua existência fosse um incômodo que precisa ser justificado. E quando os problemas aparecem, e eles sempre aparecem, sua primeira reação é procurar alguém para resolver por você. Seja o governo, seja um amigo, seja qualquer pessoa que tire de você o peso de ser responsável pela sua própria vida. Você desenvolveu o que Maquiavel chamaria de mentalidade de súdito, sempre esperando que outras pessoas definam os limites da sua liberdade, sempre buscando validação externa para sentir-se seguro, sempre transferindo responsabilidade para evitar assumir riscos. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Enquanto você opera dessa forma, você não é um homem livre. Você é uma extensão das vontades de outras pessoas. Um fantoche bem comportado que executa expectativas alheias. E todo mundo sabe, todo mundo sente. Por isso, você não é respeitado. Por isso, suas opiniões não têm peso. Por isso, você é tratado como secundário em situações importantes. Vou te fazer 3 perguntas que vão doer, mas que você precisa responder com honestidade brutal. Primeira pergunta: quantas oportunidades você perdeu na vida porque ficou esperando a permissão de alguém que nem tinha autoridade real sobre você? Quantos relacionamentos, negócios, aventuras, experiências você deixou passar porque não teve coragem de agir sem aprovação externa? Segunda pergunta: quantas vezes você se desculpou por ser quem você é, por ter as opiniões que tem, por querer as coisas que quer? Quantas vezes você se diminuiu, se rebaixou, se humilhou para manter a paz com pessoas que nem se importam verdadeiramente com você? Terceira pergunta: quantos problemas na sua vida existem porque você espera que outros os resolvam por você? Quantas situações estão uma merda porque você transferiu sua responsabilidade para pessoas que não têm interesse real no seu sucesso? Se você respondeu essas perguntas e sentiu um aperto no peito, é porque reconheceu padrões de dependência que estão matando sua masculinidade há anos. Padrões que transformaram
transformaram você numa versão menor, mais fraca, mais patética do homem que você poderia ser. Maquiavel observou que a diferença entre homens livres e homens escravos não estava nas circunstâncias externas, estava na mentalidade. Homens livres assumiam controle total sobre suas vidas. Homens escravos esperavam que outros controlassem por eles. Mas existe uma saída. O método que Maquiavel documentou, observando como verdadeiros predadores políticos operavam. 3 transformações brutais que vão te libertar dessas correntes mentais para sempre. Primeira transformação: nunca mais peça permissão. Segunda transformação: nunca mais peça desculpas. Terceira transformação: nunca mais peça ajuda. Cada uma dessas transformações não é apenas uma mudança de comportamento. É uma revolução completa na sua identidade masculina. É a diferença entre ser um homem que reage às circunstâncias e um homem que cria suas próprias circunstâncias. Quando você dominar essas 3 transformações, algo extraordinário vai acontecer. Você vai se tornar uma força da natureza que ninguém consegue controlar, manipular ou diminuir. Vai desenvolver presença magnética que automaticamente gera respeito, atrai oportunidades e intimida inimigos. Mas atenção, essas transformações não são para homens fracos. São para homens que têm coragem de assumir total responsabilidade por suas vidas, que estão dispostos a enfrentar resistência social e que preferem ser temidos por sua força do que amados por sua fraqueza. E se você tem coragem para se tornar o tipo de homem que Maquiavel respeitaria, deixa um like agora, porque liberdade real nunca foi popular, sempre foi revolucionária. Transformação 1. Nunca mais peça permissão. A revolução da autoridade própria. Maquiavel observou algo devastador. Homens poderosos jamais perguntavam posso. Eles decidiam e agiam. Lorenzo de Médici não pedia permissão para expandir influência. Cesare Borgia não consultava ninguém antes de conquistar territórios. Eles operavam pela própria autoridade. Pedir permissão é admitir que você não tem competência para julgar suas próprias decisões. É transferir seu poder de escolha para pessoas que podem nem ter seus melhores interesses em mente. É voluntariamente se colocar numa posição subordinada. A partir de agora, você vai operar pelo princípio da autoridade assumida. Isso significa: você analisa a situação, toma a decisão que considera correta, age de acordo com seu julgamento e assume total responsabilidade pelas consequências. Na prática, pare de perguntar: posso fazer isso? E comece a perguntar: é isso que precisa ser feito? Pare de buscar aprovação e comece a tomar iniciativa. Pare de esperar que outros definam seus limites e comece a definir seus próprios padrões. Maquiavel documentou que essa mudança criava o que ele chamava de magnetismo da autoridade. Quando você age com convicção própria, outros automaticamente começam a te ver como líder, mesmo quando você não está formalmente no comando. A resistência vai vir. Pessoas vão questionar sua nova postura, vão tentar te forçar a voltar ao padrão de pedir permissão. Essa resistência é prova de que a transformação está funcionando. Você está deixando de ser controlável. O resultado brutal: em 30 dias, operando assim, você vai notar que outros começam a pedir sua permissão. Sua opinião passa a ter peso. Suas decisões passam a ser respeitadas. Você se torna alguém cuja autoridade é reconhecida naturalmente. Transformação 2. Nunca mais peça desculpas. A revolução da convicção. A segunda transformação é ainda mais brutal. Você vai parar completamente de se desculpar por ser quem você é, por ter as opiniões que tem, por querer as coisas que quer. Maquiavel percebeu que pedir desculpas constantemente era sinal de fraqueza que convidava a desrespeito. Homens poderosos cometiam erros, mas nunca se rastejavam pedindo perdão por existir. Eles assumiam responsabilidade e seguiam em frente. Existe diferença brutal entre assumir responsabilidade por erros reais e pedir desculpas por sua própria existência. O primeiro é sinal de maturidade. O segundo é sinal de fraqueza patética. Você foi condicionado a se desculpar por tudo, por ter opiniões fortes, por querer mais da vida, por não aceitar mediocridade, por ter padrões elevados, como se sua ambição fosse um crime, sua força fosse um problema, sua recusa em aceitar menos fosse arrogância. A partir de agora, você vai parar de se desculpar por ser excepcional. Vai parar de se diminuir para fazer outros se sentirem confortáveis. Vai parar de pedir perdão por ter expectativas altas e não aceitar migalhas. Na prática, quando alguém te criticar por ter padrões, ao invés de se desculpar, você vai dizer: tenho padrões altos e não vou abaixá-los. Quando te questionarem por querer mais, você vai responder: mereço mais e vou buscar mais. Sem desculpas, sem explicações desnecessárias. Maquiavel observou que essa postura criava o que ele chamava de aura de convicção. Quando você para de se desculpar por quem é, outros automaticamente começam a te levar
levar mais a sério. A transformação é radical. Pessoas que estavam acostumadas a te diminuir vão ficar desconcertadas. Algumas vão tentar te forçar a voltar ao padrão de se desculpar. Outras vão começar a te respeitar pela primeira vez. Em 60 dias, sem se desculpar desnecessariamente, você vai desenvolver presença magnética que atrai respeito e intimida pessoas fracas que tentam te diminuir. Transformação 3. Nunca mais peça ajuda à revolução da autossuficiência. A terceira transformação é a mais difícil. Você vai se tornar completamente autossuficiente para resolver seus próprios problemas. Vai parar de procurar salvadores externos para situações que você mesmo criou ou pode resolver. Maquiavel documentou que homens verdadeiramente poderosos desenvolviam capacidade brutal de resolver problemas sozinhos. Não porque eram antissociais, mas porque entendiam que dependência é vulnerabilidade. Quando você pede ajuda constantemente, você está dizendo: sou incapaz de lidar com minha própria vida. Preciso que outros resolvam meus problemas. Não posso ser confiado para encontrar soluções. A partir de agora, antes de pedir ajuda, você vai esgotar todas as possibilidades de resolver o problema sozinho. Vai pesquisar, estudar, experimentar, tentar diferentes abordagens. Vai desenvolver seu músculo de resolução de problemas. Na prática, problema financeiro, você encontra formas de ganhar mais dinheiro ao invés de pedir emprestado. Problema de relacionamento, você desenvolve suas habilidades sociais ao invés de procurar conselheiros. Problema de saúde, você pesquisa, muda hábitos, toma controle da situação. Isso não significa ser estúpido e rejeitar conhecimento especializado quando necessário. Significa parar de terceirizar sua responsabilidade pessoal para outros resolverem por você. Maquiavel observou que homens autossuficientes desenvolviam o que ele chamava de magnetismo da competência. Quando você resolve problemas sozinho, consistentemente, outros naturalmente começam a procurar você para ajuda. A inversão é poderosa. Em 90 dias, resolvendo seus próprios problemas, você vai descobrir que desenvolveu habilidades que nem sabia que tinha. Vai se tornar alguém que outros procuram por conselhos, ao invés de alguém que procura outros por salvação. O resultado final, você se torna um homem em quem outros podem confiar, porque você provou que pode confiar em si mesmo. Essas três transformações trabalham em sinergia para criar algo que Maquiavel chamava de masculinidade soberana. Um homem que não pode ser controlado, manipulado ou diminuído porque não depende de nada nem ninguém externo para seu senso de identidade, autoridade ou capacidade. Quando você nunca pede permissão, desenvolve autoridade natural. Quando nunca pede desculpas desnecessárias, desenvolve convicção magnética. Quando nunca pede ajuda para problemas que pode resolver sozinho, desenvolve competência respeitada. O resultado é que você se torna o que Maquiavel chamaria de predador social, não porque machuca outros, mas porque opera em nível superior de independência e competência que automaticamente gera hierarquia. Pessoas fracas vão se sentir intimidadas pela sua presença. Pessoas fortes vão se sentir atraídas pela sua energia. Oportunidades vão aparecer porque você se tornou alguém confiável e competente. Mas aqui está o preço. Você vai perder pessoas que estavam acostumadas a te controlar através da sua dependência. Vai enfrentar resistência de quem lucrava com sua fraqueza. Vai ter que assumir total responsabilidade por sua vida sem ter ninguém para culpar. Maquiavel sabia que poucos homens têm coragem para pagar esse preço. Por isso, poucos homens são verdadeiramente livres. Então reflita com honestidade brutal. Você tem coragem para se tornar um homem que nunca mais pede permissão, nunca mais pede desculpas desnecessárias, nunca mais pede ajuda para problemas que pode resolver sozinho. Você está disposto a assumir total responsabilidade por sua vida, mesmo que isso signifique perder a segurança de ter outros controlando suas decisões? Tem estômago para enfrentar a resistência de pessoas que preferem você fraco e dependente? A maioria dos homens vai assistir este vídeo, sentir a verdade dessas palavras e continuar exatamente igual. Vão continuar pedindo permissão porque é mais confortável que assumir responsabilidade. Vão continuar se desculpando porque é mais fácil que defender convicções. Vão continuar pedindo ajuda porque é mais seguro que desenvolver competência. Mas você não é a maioria. Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo em você que reconhece essas verdades e está cansado de viver como escravo das expectativas alheias. Maquiavel escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Eles vão te julgar pela sua presença, pela sua postura, pela sua energia. Quando você para de pedir permissão, desculpas e ajuda, sua presença se transforma. Você se torna visualmente reconhecível como um homem livre. Se este vídeo te mostrou as correntes mentais que estavam te mantendo prisioneiro da aprovação alheia, se você reconheceu padrões de dependência
independência que estavam matando sua masculinidade. Deixa um comentário contando qual das 3 transformações mais impactou você e por quê. E se você tem coragem para começar a aplicar essas transformações na sua vida, se está disposto a enfrentar a resistência que vem quando você para de ser controlável, conta também como pretende começar. Sua coragem pode inspirar outros homens a quebrar as próprias correntes. Obrigado por ter a honestidade para reconhecer áreas onde ainda estava funcionando como criança, pedindo permissão, e por ter a coragem de querer se tornar um homem verdadeiramente livre. Se curtiu o vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, porque as verdades mais libertadoras não são as mais populares, são as que realmente funcionam quando você tem coragem para aplicá-las. E lembra, Maquiavel ensinou que a liberdade não é direito, é conquista, não é dada, é tomada. Quando você para de pedir permissão, desculpas e ajuda, você não está sendo rebelde, você está sendo livre. E homens livres não pedem autorização para existir, eles simplesmente existem.